Oi, meus lindos e minhas lindas e meus amores, que nem eu falei no vídeo anterior, né? Eu tenho que começar a praticar isso. Gente, eu vou ter que contar uma parte da minha vida muito chata, porque eu vou falar pra vocês o peso da palavra, tá? Que a gente não sabe o peso da palavra, ainda mais pra quem tem filhos. Cuidado, porque às vezes você fala uma palavra que você não sabe o quanto vai prejudicar essa criança. Vamos lá, vou começar. Eu era uma pessoa razoavelmente bonita, quando novinha, quando criança. Eu parecia uma índia com essa cor, eu tinha um cabelo liso longo, então era, aspas, né, meio bonitinha. E eu lembro que uma vez, não sei se brigando com minha mãe, conversando com minha mãe, eu lembro que eu ouvi ela falando: o amor é feiura, dura 7 anos. Eu perguntei por quê. Ela falou assim: você fica 7 anos feio, 7 anos bonito. 7 anos feio, 7 anos bonito. Gente, aquilo marcou o meu interior de uma forma que ela não sabe, eu não sei explicar pra você porque ela falou aquilo. Talvez não fosse exatamente pra mim, mas aquilo me marcou. Então eu vou te contar o que eu fiz com a minha vida por causa dessa palavra, desse 77. Então eu não sei que idade que eu tinha, mas próxima dos com 14 anos mais ou menos, eu comecei a perceber que os homens me cantavam, me olhavam mais. Eu era bonitinha, né? Tava com o corpo fazendo. Era explosão de hormônios, gente, tinha nada a ver com beleza. Mas eu não sabia, eu era uma pessoa muito inocente. Por quê? Eu não tinha amigos, não tinha ninguém para conversar comigo. Eu e minha mãe, a gente só conversava entre nós irmãos, então a gente não tinha experiência de outras pessoas para conversar com a gente. Não tinha TV, não tinha nada, a gente só sabia brincar no quintal e fazer brincadeira de criança. Então eu cresci, passei na minha adolescência com inocência, por incrível que pareça, ainda existia na minha época. Inocência da vida, da maldade, etc. Tá bom. Aí, quando eu cheguei nos meus 14 anos, eu fiz a conta, porque provavelmente foi próximo dos 7 anos que a minha mãe falou. E aí eu vi que os homens estavam olhando pra mim, olhavam muito pra mim. Aí eu falei: eu tô na minha fase bonita. Aí tá, tô na minha fase bonita, aí me sentia, né, a rainha da Inglaterra. Tá. E aí eu conheci um rapaz bonito. Só que eu, como eu falei pra vocês, eu era inocente. Eu morava num lugar que era um barraco, um monte de irmãos, minha mãe e meu pai, e uma luta pra se comer. E o que aconteceu? Ele, quando me conheceu, ele começou a falar: vou te dar vestidos lindos, roupas lindas, e blá, 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 blá. E eu, inocente, acreditei nele. Passou o tempo, e eu comecei a namorar com ele. Comecei a namorar, eu falei: tem que aproveitar agora que eu tô entrando nos meus 7 anos de bonita, porque como os homens mexiam comigo, na minha cabeça, esses 7 anos de bonita, eu tava dentro. Então eu já tava com 15 anos quando eu comecei a namorar com ele. Ok, namoramos. E tinha uma tia minha, eu tenho que falar, por que eu falei tia? Não, tinha uma, tia, tá. Que ela era tida como uma pessoa um pouco de maldade, um pouco de falar demais, talvez. E a gente ia muito na casa dela tomar café, comer pão, porque na minha casa quase não tinha, né? Então eu, de certa forma, que eu gostava de levar ele até lá pra ele se sentir melhor. E ele pegou muita amizade. E foi passando o tempo. Um dia eu discuti com ele, eu devia ter perto dos meus 20, 21 anos. Lembra que eu tô dentro dos 7 anos ainda. Mas na minha cabeça eu estava dentro dos 7 anos, eu tinha que casar com ele. E ele prometia casar comigo. Então a gente tinha quase 5 anos de namoro. Mais de 5, né? Aí eu discuti com ele sobre alguma coisa que eu não sei o que ele... Não sei, a gente quer casar, o relacionamento sempre há discussões, até bobas. Mesmo eu sendo tão bobinha. E aí ele foi na minha tia e falou pra ela que tinha brigado comigo, papapá, não sei o que, estava triste. E eu já trabalhava numa área hospitalar. E tinha um médico, nós tínhamos um amor platônico, mas era uma coisa assim, de olhar pro outro e tal. E eu falei isso com a minha tia, me abrindo com ela, assim, falando pra ela assim: nossa tia, tem um médico lá que é assim assado. Ela foi e falou pro meu namorado que eu tava tendo um caso, provavelmente um caso com esse médico. Não tava, eu com o médico, pensa. Mas tudo bem. Ele acreditou, porque é parente minha, e eram muito amigos. Aí o que aconteceu?
Sabe aquela... Mulheres saberão, homens também. Crianças não. Por isso que nesse vídeo não é pra criança. A brincadeira de pôr perto. Brincadeira de relacionamento sem a... Peraí. Limite o tamanho do vídeo, tá cheio. Será que vai parar? Sem aquela brincadeira... Peraí que eu vou olhar aqui, gente. Deixa eu ver o que aconteceu.